Top 1. Göbekli Tepe. Göbekli Tepe, o templo anterior à civilização, remonta a 9.600 a.C. Em um topo de colina varrido pelo vento no que é hoje o sudeste da Turquia, não há nada ao seu redor. Nenhuma vila, nenhuma cidade, nenhuma terra agrícola, nenhuma cerâmica. As pessoas vivas, nesta época, são caçadores-coletores que seguem manadas para sobreviver. No entanto, diretamente à sua frente, esculpidos em calcário e erguidos à altura de um homem adulto, estão dois pilares em forma de T, cada um pesando 20 toneladas. Eles estão cercados por bancos de pedra e decorados com baixos relevos de raposas, escorpiões e abutres tão precisos que parecem ter sido feitos ontem. Você está no templo mais antigo da Terra e ninguém tem ideia de como ele chegou aqui. O arqueólogo alemão Klaus Schmidt começou a escavar Göbekli Tepe em 1994, depois que um pastor curdo relatou pedras incomuns projetando-se da encosta. O local havia sido catalogado décadas antes pela Universidade de Chicago, na década de 1960, mas foi descartado como um cemitério medieval. Schmidt passou os 20 anos seguintes corrigindo esse erro, até sua morte em 2014. A datação por radiocarbono realizada por Schmidt e pelo Instituto Arqueológico Alemão situa os recintos mais antigos entre 9.600 e 8.200 a.C. Isso torna o local pelo menos 11.600 anos mais velho, 6.000 anos mais velho que Stonehenge e 7.000 anos mais velho que a Grande Pirâmide de Gizé. Os pilares em forma de T atingem até 5,5 metros de altura. A pedreira onde foram cortados fica entre 100 e 500 metros de distância. Alguém cruzou essa distância repetidamente com pedras pesando entre 10 e 20 toneladas, usando ferramentas que não encontramos e métodos que não podemos reconstruir. A estrutura que construíram não era um abrigo, não há lares para cozinhar, nem depósitos de lixo, nem dormitórios em lugar nenhum do local. Klaus Schmidt estimou que a construção de um único recinto teria exigido a coordenação de pelo menos 500 trabalhadores. Uma escala organizacional que, para uma sociedade não agrícola, sem armazenamento de alimentos excedentes conhecido, é quase impossível de explicar. Depois há o Pilar 43, conhecido como a Pedra do Abutre. Ele retrata uma figura humana sem cabeça, um abutre segurando um objeto redondo em sua asa e 3 símbolos em forma de bolsa ao longo de seu registro superior. O pesquisador Andrew Collins descreveu este painel como um possível registro astronômico. Em 2017, um estudo de Martin Sweatman e Dimitrios Tsikritsis, publicado em Mediterranean Archaeology and Archaeometry, propôs que a Pedra do Abutre codifica a data de um evento catastrófico de impacto cósmico por volta de 10.950 a.C., usando posições de constelações reconhecíveis. Quer essa afirmação específica se sustente ou não, o painel claramente está fazendo algo além de decoração. Por volta de 8.000 a.C., todo o complexo foi deliberadamente enterrado sob milhares de toneladas de entulho, não abandonado ou destruído, mas cuidadosa e intencionalmente sepultado. A visão arqueológica predominante sustenta que Göbekli Tepe força uma revisão da sequência do desenvolvimento humano, não da linha do tempo. Estudiosos como o arqueólogo de Stanford, Ian Hodder, argumentam que os caçadores-coletores móveis eram capazes de maior coordenação social do que se supunha anteriormente, particularmente quando motivados por um propósito ritual compartilhado. O sepultamento deliberado, nessa leitura, segue uma prática neolítica conhecida de desativar espaços sagrados, cobrindo o que está terminado para que não possa ser profanado. Mas o problema organizacional não diminui quando se revisa a sequência. Ele cresce. Alimentar, coordenar e dirigir 500 ou mais trabalhadores sem agricultura significa que alguém estava armazenando comida em uma escala para a qual não encontramos evidências, ou mobilizando mão de obra através de centenas de quilômetros, com base em um sistema de crenças sofisticado o suficiente para encomendar uma catedral. Se o ritual precedeu a civilização, para que servia exatamente o ritual? Alguns pesquisadores perguntam
Se Göbekli Tepe não é simplesmente um templo primitivo, mas o local de fundação de um sistema de crenças, possivelmente a primeira religião organizada do mundo, que então produziu a agricultura como uma consequência posterior da necessidade de alimentar as pessoas que vinham adorar aqui. O filósofo e arqueólogo Jacques Coven, escrevendo antes que a datação completa fosse confirmada, sugeriu que a revolução simbólica e religiosa precedeu a agrícola. Poderia ser que o templo não seguiu a civilização? Poderia ser que o templo foi a semente da qual a civilização cresceu? Talvez nunca saibamos. Apenas 5% do local foi escavado. Quaisquer respostas que existam ainda estão sob a terra. Top 2. A Pirâmide do Sol. Teotihuacan. Dos topos das colinas da Turquia, cruzamos o Atlântico para uma selva na América Central, onde uma civilização construiu algo igualmente impossível, alinhou-o ao mesmo céu e deixou para trás um mistério que a arqueologia convencional nunca respondeu plenamente. A Pirâmide do Sol em Teotihuacan é a cidade que ninguém construiu. Imagine uma cidade que abrigava 125 mil pessoas, um dos maiores centros urbanos da Terra em seu auge, construída de acordo com um projeto matemático e astronômico preciso, alinhada às direções cardeais com precisão quase perfeita. Sua pirâmide central tem um perímetro de base que, quando dividido pelo dobro de sua altura, resulta na constante matemática π com 4 casas decimais. Agora imagine que, quando civilizações posteriores chegaram e perguntaram quem a construiu, ninguém soube responder. Nem mesmo as pessoas que viviam lá sabiam. Os astecas, que se estabeleceram no Vale do México séculos após o colapso da cidade, nomearam-na eles mesmos, Teotihuacan, o lugar onde os homens se tornam deuses. Eles presumiram que seus construtores deviam ter sido divinos, porque nenhuma civilização humana que eles conheciam poderia tê-la produzido. A escavação arqueológica sistemática começou com o arqueólogo mexicano Leopoldo Batres em 1905. Uma pesquisa de 2003 realizada pelo geofísico René Milon estimou a população de Pico entre 100 mil e 200 mil pessoas. A identidade, a língua e a origem étnica dos fundadores permanecem genuinamente contestadas até hoje. A Pirâmide do Sol é a terceira maior pirâmide da Terra em volume. Sua base mede 225 metros de cada lado, dentro de apenas 1 metro da dimensão da Grande Pirâmide de Gizé. Sua orientação está alinhada a 15,5 graus ao norte do oeste, marcando o ponto preciso no horizonte onde as Pleiades se punham em 105 na Pentimousengrisca. O arqueoastrônomo Anthony Aveni, da Universidade Colgate, confirmou que este mesmo deslocamento de 15,5 graus está codificado em toda a grade de ruas da cidade, que cobre 36 quilômetros quadrados e replica suas proporções em múltiplas escalas. Isso é evidência de um plano mestre aplicado a todo o traçado urbano desde o início, não uma cidade que cresceu organicamente. Sob a Pirâmide do Sol corre uma caverna natural de tubo de lava que se estende por 100 metros na rocha, redescoberta por Jorge R. Acosta em 1971. A caverna foi deliberadamente modificada. Depósitos rituais, câmaras esculpidas e espelhos foram encontrados dentro dela. A pirâmide foi construída diretamente sobre ela, centralizada nela, com a caverna funcionando como um eixo sagrado que conecta o mundo da superfície ao que quer que estivesse abaixo. Em 2015, o arqueólogo da UNAM, Sérgio Gomes, descobriu algo ainda mais estranho sob o Templo da Serpente Emplumada. Grandes quantidades de mercúrio líquido depositadas em circunstâncias que sugerem colocação ritual deliberada. O mercúrio não ocorre naturalmente nesta região. Alguém o transportou de algum lugar distante e o derramou no solo sob um templo. A cidade foi abandonada por volta de 550 d.C. e parcialmente queimada. Nenhuma conquista explica o colapso, nenhuma seca documentada de escala suficiente e nenhum inimigo externo. As evidências apontam para uma destruição deliberada e organizada a partir de dentro. Queima seletiva de estruturas palacianas, como se alguém quisesse apagar uma classe específica de pessoas
enquanto deixava os monumentos de pé. A arqueologia predominante identifica Teotihuacan como uma metrópole comercial multiétnica que surgiu ao longo de vários séculos, atraindo migrantes de toda a Mesoamérica. Os alinhamentos astronômicos são entendidos como intencionais, mas alcançáveis através da observação cuidadosa a olho nu acumulada ao longo de gerações. Consistente com outras tradições mesoamericanas, a queima interna é atribuída a uma revolta política direcionada a uma elite cujo poder se tornara insustentável. Mas o mercúrio líquido, transportado por centenas de quilômetros para ser depositado ritualmente no subsolo, combinado com uma população fundadora cuja identidade se dissolveu completamente da memória coletiva, e uma pirâmide construída sobre uma caverna sagrada pré-existente, alinhada a um aglomerado estelar específico, estas não são apenas conquistas organizacionais. Elas sugerem uma profundidade de conhecimento esotérico e intenção simbólica de longo alcance, que se parece menos com uma civilização emergente construindo para cima e mais como a expressão final de uma que já havia chegado a algum lugar. Alguns pesquisadores perguntam se Teotihuacan foi projetada como um diagrama cosmológico, uma cidade construída para replicar a estrutura dos céus na Terra. Se a caverna sob a pirâmide representava o submundo, a própria pirâmide, o mundo médio e o céu aberto acima, o mundo superior. Então, toda a cidade pode ter sido um instrumento ritual tridimensional construído de acordo com especificações astronômicas precisas. Quem projetou esse instrumento? E é coincidência que suas dimensões de base... Top 3. Derinkuyu. De uma pirâmide construída sobre um eixo subterrâneo sagrado, descendemos literalmente para o complexo subterrâneo mais extraordinário já descoberto, esculpido em rocha sólida por mãos que ainda não podemos identificar. Derinkuyu é a cidade que engoliu a si mesma. Em 1963, um homem no centro da Turquia derrubou uma parede em seu porão durante reformas e encontrou um cômodo que não reconheceu. Depois, outro cômodo, depois um túnel. Quando os arqueólogos chegaram e começaram a entender o que estavam vendo, haviam encontrado não uma extensão de porão, mas uma cidade. Era uma metrópole subterrânea totalmente projetada, esculpida 85 metros verticalmente na rocha vulcânica da Capadócia, capaz de abrigar 20.000 pessoas junto com seu gado, estoques de comida, escolas, vinícolas, igrejas e seus mortos. As autoridades turcas iniciaram a escavação sistemática após a descoberta. O complexo foi aberto a turistas em 1969, embora apenas uma fração de sua profundidade total seja acessível aos visitantes. De acordo com as pesquisas atuais, a cidade se estende por 18 níveis confirmados. Pelo menos 600 portas externas conectavam a rede subterrânea à superfície, por meio de poços ocultos. A datação da construção original permanece em disputa. Alguns níveis mostram técnicas consistentes, com um período frígio por volta de 800 a.C., mas as seções mais profundas ainda não foram datadas de forma confiável. E a questão de quem concebeu primeiro todo o sistema nunca foi respondida. O problema da ventilação, por si só, deveria ter tornado a cidade impossível. Manter o ar respirável para 20.000 pessoas a 85 metros de profundidade sem assistência mecânica requer a compreensão do fluxo de ar, diferenciais de pressão e geometria de poços em uma estrutura de 18 andares de profundidade antes mesmo de qualquer parte ser construída. O sistema de ventilação em Derinkuyu consiste em mais de 15.000 poços de ar individuais, conectando cada nível à superfície, o mais profundo atingindo 55 metros. Engenheiros modernos que estudaram o sistema na década de 1970 confirmaram que o posicionamento dos poços foi calculado para criar fluxo de ar por convecção. Isso significa que quem projetou este sistema entendia a dinâmica de fluidos bem o suficiente para implementá-la na rocha de forma invisível em 3 dimensões, antes que a primeira pedra fosse removida. A arquitetura defensiva é igualmente sofisticada.
portas de pedras circulares, algumas pesando até 500 quilos, foram posicionadas para selar corredores individuais por dentro. Cada porta foi projetada com um orifício central, permitindo que um defensor inserisse uma lança para fora, enquanto a passagem permanecia selada. Um detalhe que exigia tanto imaginação estratégica quanto corte preciso de pedra. Um suprimento estável de água alimentado por nascentes subterrâneas foi incorporado aos níveis mais baixos. Escolas missionárias com tetos em abóbada de berço e grandes espaços de convivência comunitária foram esculpidas nos níveis intermediários. Isso não era um abrigo, era uma sociedade. No nível de 55 metros, um túnel de conexão liga Derinkuyu a uma segunda cidade subterrânea em Kaimakli, a 9 quilômetros de distância. O túnel é grande o suficiente para se caminhar ereto. Derinkuyu não é única. Pelo menos 36 cidades subterrâneas semelhantes foram identificadas na região da Capadócia, sugerindo não um projeto local isolado, mas uma infraestrutura regional coordenada, construída de acordo com um design compartilhado em uma área enorme. A explicação predominante aponta para o tufo vulcânico da Capadócia. Ignimbrito, uma rocha macia excepcionalmente fácil de esculpir, e para a sucessão de invasões que a região sofreu ao longo dos séculos. Ameaças assírias, persas, árabes e bizantinas criaram razões genuínas para refúgio subterrâneo. Arqueólogos convencionais propõem que populações sucessivas de frígios, cristãos primitivos e comunidades bizantinas expandiram uma rede existente de cavernas naturais ao longo de muitas gerações, cada fase adicionando profundidade e complexidade à medida que novas ameaças exigiam abrigos mais profundos. Mas esculpir uma rede de ventilação para 20 mil pessoas em 18 níveis não é um projeto que se expande por acidente ao longo de séculos. Requer um plano de engenharia unificado, concebido antes de a escavação começar. Porque a matemática do fluxo de ar só funciona se a profundidade total do sistema de poços for calculada antecipadamente. A questão de quem teve esse plano primeiro, quem olhou para uma colina na Capadócia e decidiu construir uma cidade dentro dela até o fundo, nunca foi respondida adequadamente. Alguns pesquisadores perguntam se Derinkuyu foi construída não para se esconder de inimigos conhecidos, mas para sobreviver a algo que tornou a superfície da Terra temporariamente inabitável. Algo em uma escala que exigiu que 20 mil pessoas desaparecessem no subsolo por períodos prolongados com portas seladas, água independente e produção interna de alimentos. A engenharia não é a arquitetura de refugiados, é a arquitetura da continuidade da civilização. Qual cenário exigiria esse nível de preparação? Talvez nunca saibamos. Os níveis mais profundos não foram escavados. Seja qual for o propósito original, ele foi enterrado junto com os construtores. Top 4. Nabta Playa, de cidades subterrâneas no coração da Turquia. Cruzamos o Mediterrâneo até a borda do Saara, onde o observatório astronômico mais antigo do mundo foi encontrado no meio de um deserto, construído por um povo que a história quase esqueceu inteiramente. Nabta Playa é o calendário anterior ao calendário. O Saara nem sempre foi um deserto. 6.000 anos antes do nascimento de Cristo, a região agora conhecida como Deserto da Núbia era um lago sazonal, cercado por pastagens, habitado por comunidades de pastores de gado que observavam o céu com uma precisão que não seria igualada na Europa por outros 4.000 anos. Eles deixaram para trás um círculo de pedras mais antigo que Stonehenge e mais antigo que as pirâmides, que rastreava o solstício de verão, alinhava-se a estrelas específicas e codificava um calendário astronômico tão preciso que parece levar em conta um fenômeno que a ciência ocidental não descreveria formalmente até a era moderna. Estes eram, por qualquer medida convencional, pastores de gado nômades no que hoje é o meio do nada. O local foi descoberto por acaso em 1973, quando o antropólogo Fred Wendorf, da Southern Methodist University, realizava um levantamento da região e seu veículo atolou perto de um arranjo incomum de pedras. Escavações ao longo das décadas seguintes, detalhadas em um artigo marcante de 2001, na Nature por Wendorf,
e pelo astrofísico J. McKean Malville, da Universidade do Colorado, revelaram um complexo de pedras verticais, montes funerários e um círculo de pedras organizado com demonstrável precisão astronômica. A análise por radiocarbono de material orgânico associado datou o local entre 6.000 e 4.500 a.C. Malville confirmou em um artigo de 1998 na Nature que dois pares de lajes verticais dentro do círculo se alinham com o nascer do Sol no solstício de verão, funcionando como um calendário solar preciso. Isso por si só já seria notável, mas uma análise de 2007 do astrofísico Thomas Brophy foi além. Brophy propôs que 6 pedras do círculo interno correspondem às estrelas do cinturão e do ombro de Órion, como apareciam no horizonte por volta de 4.500 a.C., com o espaçamento das pedras proporcional às distâncias reais entre essas estrelas. Então a análise de Brophy produziu algo mais difícil de descartar. Ele propôs que os alinhamentos ao norte das mesmas pedras codificam as posições de trânsito meridiano dessas estrelas em uma data de aproximadamente 16.000 anos antes de Cristo. Uma data correspondente a um período conhecido de clima úmido africano, quando a região teria sido continuamente habitável e disponível para observação prolongada do céu através de muitas gerações. Sob várias das grandes lajes megalíticas, escavações revelaram esculturas de arenito, moldadas, colocadas e deliberadamente enterradas, sem explicação funcional. Os sepultamentos de gado encontrados no local estão entre as evidências mais antigas de um culto ao gado em qualquer lugar da África, uma tradição que mais tarde se torna central para uma religião egípcia. Por volta de 3.500 a.C., o local foi abandonado, coincidindo precisamente com a dessecação do Saara, à medida que os padrões de monção se deslocavam para o norte. As pessoas que o construíram moveram-se para o nordeste em direção ao Nilo. A arqueologia predominante aceita Nabta Playa como um autêntico sítio arqueoastronômico e reconhece seu papel em demonstrar que as bases intelectuais da civilização egípcia tinham raízes profundas na cultura pastoral da África subsaariana. Os alinhamentos do solstício solar são bem documentados e amplamente aceitos. Os alinhamentos estelares são mais contestados, mas levados a sério por muitos pesquisadores. O local é entendido como evidência de continuidade cultural e astronômica, fluindo para as civilizações do Vale do Nilo que se seguiram. Mas a afirmação específica de que as pedras codificam a precessão estelar, um fenômeno que se desenrola ao longo de milhares de anos e requer ou manutenção de registros multigeracionais de precisão extraordinária ou modelagem matemática para prever, vai muito além do que esperamos convencionalmente de nômades pastores sem sistema de escrita conhecido. Se essas pessoas levaram uma tradição astronômica para o nordeste do Egito, quando o deserto se fechou atrás delas, então a precisão dos alinhamentos de Gizé, construídos 2.000 anos depois, começa a aparecer menos como um florescimento repentino de genialidade e mais como a continuação de uma ciência muito antiga. Alguns pesquisadores perguntam se Nabta Playa não é o início da astronomia egípcia, mas o remanescente sobrevivente de algo muito mais antigo, uma tradição que já era antiga quando estas pedras em particular foram colocadas. Se o círculo interno codifica posições estelares de 16.500 a.C., como Brophy propõe, o conhecimento embutido nestas pedras precede a construção do próprio círculo em 12.000 anos. Poderia ser este um registro de observações feitas em outro lugar por outra pessoa, copiado aqui em pedra para que não fosse perdido? Talvez nunca saibamos quem primeiro olhou para cima e começou a contar. Top 5. O Monumento de Yonaguni. Um calendário no deserto não é nada comparado ao que foi descoberto na costa do Japão em 1986. Uma estrutura tão grande, tão geométrica e tão profunda, sob a água que divide a comunidade científica desde então. O Monumento de Yonaguni é a pirâmide sob o Pacífico. Em 1986, um mergulhador japonês chamado Kihachiro Aratake estava procurando por tubarões-martelo na ponta sudoeste da ilha de Yonaguni, quando sua lanterna atingiu algo estranho. Terraços de topo plano, cantos em ângulo reto,
paredes paralelas e uma escadaria. 25 metros abaixo da superfície do Oceano Pacífico, esculpida a partir de uma única massa contínua de arenito, estava uma estrutura aproximadamente do tamanho do Titanic e parecia inconfundivelmente com algo construído. Arataki relatou a estrutura às autoridades locais. A primeira investigação sistemática foi conduzida por Masaaki Kimura, professor de geologia marinha na Universidade de Ryukyus, começando em 1997. Kimura passou mais de 15 anos mergulhando no monumento e publicou artigos defendendo a construção artificial. Robert Schoch, da Universidade de Boston, chegou ao local no mesmo ano por canais independentes e chegou a uma conclusão diferente, argumentando que a estrutura é primordialmente de origem natural. Entre essas duas posições, o debate nunca se encerrou totalmente. O monumento mede aproximadamente 150 metros de comprimento, 40 metros de largura e 27 metros de altura. Em sua análise de 2007, Kimura identificou pelo menos 10 características arquitetônicas distintas: terraços, uma estrada larga, um arco, 2 torres, o que ele descreveu como um castelo, 5 estruturas semelhantes a templos e uma plataforma em forma de estrela. Ele também identificou o que interpretou como marcas de ferramentas nas superfícies de pedra e apontou para objetos esculpidos menores encontrados perto da estrutura principal: uma cabeça humanoide e uma figura animal, como evidência de modificação humana. Schoch, embora cético quanto à construção totalmente artificial, reconheceu em um artigo de 2000 que algumas características pareciam mostrar evidências de modificação humana de uma base formada naturalmente, uma posição que ele descreveu como um local cultural construído sobre rocha natural. Teruaki Ishii, um geólogo governamental da Universidade de Tóquio que examinou o local, afirmou publicamente que o arranjo geral das pedras era regular demais para ser natural. Aqui está o problema da datação. Dados de nível do mar do Quaternary Science Reviews confirmam que a plataforma de Yonaguni esteve acima do nível do mar pela última vez, entre 10.000 e 12.000 a.C. Se a estrutura for artificial, se alguém a moldou, modificou ou construiu sobre ela, esse trabalho foi feito antes de o oceano subir e engoli-la. Isso situa os construtores em um mínimo de 12.000 anos atrás, precedendo todas as civilizações nomeadas na Terra em milhares de anos. A posição geológica predominante, representada mais detalhadamente por Schoch, sustenta que Yonaguni é uma formação natural de arenito moldada pelas propriedades previsíveis de fraturamento da rocha, combinadas com a erosão das correntes oceânicas ao longo de milênios. O arenito fratura ao longo de planos horizontais e verticais devido à sua estrutura cristalina, o que pode produzir a aparência de ângulos retos e superfícies planas, sem qualquer intervenção humana. As poucas características que parecem modificadas podem representar um uso humano posterior, menor de uma formação pré-existente. Mas o fraturamento natural ao longo de planos perpendiculares não produz escadarias. Produz blocos retangulares. Não produz uma estrada larga e plana, correndo paralela a um terraço por uma distância prolongada. Não produz uma depressão triangular de profundidade consistente na base de uma plataforma de topo plano. E não produz o arranjo espacial de 10 características distintas em uma configuração que, se encontrada em terra, não geraria um único momento de debate. Alguns pesquisadores perguntam se o monumento de Yonaguni é a evidência física mais dramática já recuperada de uma civilização marítima pré-glacial no Pacífico. Uma que construiu em terras subsequentemente submersas pela elevação de 120 metros no nível do mar que se seguiu ao fim da última era glacial. Pesquisadores como Graham Hancock catalogaram dezenas de estruturas megalíticas submersas ao redor do mundo, todas datando da mesma janela de inundação pós-glacial. Poderia o fundo do oceano estar preservando mais da nossa história do que tudo o que escavamos em terra firme combinado? Nenhuma escavação completa revisada por pares foi financiada nos 35 anos desde sua descoberta.
A questão permanece formalmente aberta, sentada no fundo do Pacífico, esperando. Top 6. As Pedras Azuis de Stonehenge. Do fundo do oceano, na costa do Japão, emergimos e viajamos para o oeste, através de todo o continente eurasiano, até as planícies do sul da Inglaterra, onde uma estrutura que todos pensam entender revela-se, sob exame, cheia de perguntas que nunca foram respondidas. As Pedras Azuis, Bluestones, de Stonehenge, apresentam o problema das 200 milhas. Você conhece Stonehenge? A silhueta é uma das mais reconhecíveis do mundo. Mas aqui está o que as fotografias não dizem. As grandes pedras de Sarsen, as que formam o anel externo, vieram de Marlborough Downs, a 25 milhas de distância. Difícil certamente, mas tratável com mão de obra e engenhosidade suficientes. As pedras azuis são o problema. 82 delas, pesando até 4 toneladas cada, foram extraídas das colinas Preseli, no sudoeste do país de Gales, a 200 milhas de distância, através de 2 cadeias de montanhas, o Canal de Bristol e o estuário do Severn. Alguém olhou para aquelas pedras específicas naquela cadeia de montanhas galesa específica, decidiu que eram as únicas pedras na Terra que serviriam e as moveu por 200 milhas até uma planície em Wiltshire. A pergunta que a arqueologia nunca respondeu plenamente é por que aquelas pedras e por que dali. A conexão das Pedras Azuis com as colinas Preseli foi estabelecida pelo geólogo H. Thomas em um artigo de 1923 no Antiquaries Journal, que combinou a composição das pedras, dolerito manchado, com afloramentos específicos em Carn-Goedog, na cordilheira de Preseli. Uma escavação de 2019 liderada por Mike Parker Pearson, do University College London, publicada na Antiquity, identificou os locais precisos das pedreiras e encontrou picaretas de chifre em Carn-Goedog consistentes com uma extração organizada e deliberada, não com a coleta oportunista de pedras superficiais. A equipe de Parker Pearson também encontrou algo inesperado. As pedras azuis parecem ter sido erguidas primeiro em um local no país de Gales, antes de serem deliberadamente desmontadas e movidas. O local, chamado Wound Mound, é um círculo de pedras desmontado cujas dimensões correspondem à configuração das pedras azuis de Stonehenge. Essas pedras não foram movidas uma vez, foram movidas 2 vezes. Um estudo de 2020 no Journal of Archaeological Science por Richard Bevins e Rob Ixer usou análise de isótopos para confirmar que pelo menos 50% das pedras azuis vieram do afloramento preciso em Carn-Goedog, uma descoberta que elimina o transporte glacial como explicação para a maioria das pedras. Aquelas pedras foram extraídas, carregadas, erguidas, desmontadas e carregadas novamente. A análise do arranjo das pedras dentro de Stonehenge mostra que as pedras azuis foram reposicionadas várias vezes ao longo de um período de aproximadamente 500 anos, sugerindo que mantiveram significado ritual ativo através de muitas gerações. A visão predominante, desenvolvida mais detalhadamente através da pesquisa de Parker Pearson, sustenta que as pedras azuis foram movidas por povos neolíticos usando combinações de trenós, rolos de madeira, cordas e, possivelmente, balsas costeiras ao longo das costas galesa e inglesa. A motivação, na interpretação de Parker Pearson, era a santidade do local de origem das pedras. Elas carregavam o poder espiritual das montanhas galesas, e movê-las para a planície de Salisbury foi um ato deliberado de unificação cultural e religiosa entre comunidades separadas pela geografia. Mas a motivação ritual, por mais plausível que pareça, não resolve o problema de engenharia. Ela o aprofunda. Se essas pedras eram sagradas especificamente por causa de onde vieram, então os construtores entenderam que estavam tentando uma quase impossibilidade logística e escolheram fazê-lo de qualquer maneira, várias vezes ao longo de 5 séculos. O transporte experimental de pedras com o peso das pedras azuis ao longo da rota costeira proposta nunca foi concluído com sucesso, particularmente a travessia do Canal de Bristol. O como permanece apenas parcialmente respondido. Alguns pesquisadores perguntam
Se o dolerito de Preseli foi selecionado não por sua origem geográfica, mas por suas propriedades acústicas. O dolerito manchado ressoa como um sino quando atingido, uma qualidade mensuravelmente diferente das pedras de sarsen que formam o anel externo. O pesquisador de arqueoacústica Rupert Till, da Universidade de Huddersfield, demonstrou em 2011 que o layout de Stonehenge cria efeitos acústicos específicos, incluindo ondas estacionárias e padrões de reverberação particulares que podem ter sido características de design intencionais, em vez de resultados incidentais. Poderia o monumento ter sido construído em parte como um instrumento sonoro? As pedras azuis foram escolhidas por como elas cantam? As pedras estão de pé há 4.000 anos e ainda não terminaram suas perguntas. Top 7. Sacsayhuaman. De pedras movidas por razões que não podemos explicar totalmente, viajamos para uma estrutura construída com pedras que, por qualquer cálculo razoável, não deveriam ter se movido de forma alguma. Sacsayhuaman é a fortaleza que não deveria estar de pé. A uma altitude de 3.701 metros acima do nível do mar, onde o ar é rarefeito o suficiente para parar um trabalhador da construção civil no meio do caminho, alguém moveu pedras do tamanho de casas, não blocos lisos e manejáveis, mas massas poligonais irregulares com 8 metros de altura e 5 metros de largura, pesando até 200 toneladas. Elas foram cortadas em formas com entre 12 e 44 faces distintas, depois ajustadas umas contra as outras, tão precisamente que a junção entre elas é uma linha contínua e ininterrupta. Nenhuma argamassa as segura, nenhum assentamento as abriu. 5 séculos depois que os espanhóis chegaram e construíram uma cidade colonial logo abaixo, usando aquelas mesmas pedras como pedreira, as muralhas de Sacsayhuaman permanecem de pé. A cidade espanhola abaixo foi reconstruída várias vezes após terremotos. As muralhas antigas acima dela não se moveram. O cronista espanhol Pedro Cieza de León documentou o local em 1553, registrando a história oral inca que atribuía as seções mais antigas a uma civilização pré-inca. Jean-Pierre Protzen, da UC Berkeley, conduziu arqueologia experimental sistemática na pedreira, associada em Rumiccolca nas décadas de 1980 e 1990, publicando suas descobertas no Journal of the Society of Architectural Historians. Uma avaliação do Patrimônio Mundial da Unesco de 1987 identificou a fortaleza como uma das construções de pedra seca mais tecnicamente sofisticadas do mundo. O local cobre aproximadamente 3 hectares de encosta acima de Cusco e incorpora 3 fases distintas de construção, a mais antiga das quais usa as pedras maiores e mais precisamente ajustadas. A maior pedra individual em Sacsayhuaman, conhecida como a Pedra Cansada, pesa cerca de 200 toneladas e tem aproximadamente 8,5 metros de altura, confirmado por várias vistorias estruturais independentes. A pedreira mais próxima fica a 35 quilômetros de distância, ao longo de uma rota que inclui a travessia de um rio e um ganho de altitude de 600 metros. O Peru pré-colombiano não tinha veículos com rodas, ferramentas de ferro, nem animais de tração capazes de mover cargas de várias toneladas. Testes de transporte experimental, organizados pelo engenheiro Pavel Pavel na década de 1990, moveram um bloco de pedra de 10 toneladas usando 100 trabalhadores, trenós de madeira e cordas. Escalar isso para 200 toneladas exigiria teoricamente 2.000 trabalhadores e uma superfície de estrada preparada que nunca foi encontrada ao longo da rota de transporte. Os experimentos de pedreira de Protzen documentaram técnicas de desbastamento com martelo usando pedras mais duras, confirmando que a modelagem de precisão era alcançável com as ferramentas disponíveis, dado o tempo suficiente. Mas o próprio Protzen concluiu que a técnica de ajuste poligonal nas muralhas principais da fortaleza,
Aquelas pedras de 44 faces unidas, com tolerâncias submilimétricas confirmadas pelas medições de calibre de David Hatcher Childers em uma pesquisa de 1994, permaneceu inexplicada por qualquer conjunto de ferramentas disponível para os incas. Vários cronistas espanhóis, incluindo Garcilaso de la Vega, escrevendo em 1609, registraram de forma independente que os incas não afirmavam ter construído as seções mais antigas, atribuindo-as a um povo associado à divindade criadora, Viracocha. A visão predominante sustenta que Sacsayhuaman foi construída através do sistema Mita, o recrutamento obrigatório de mão de obra do Estado Inca, que podia mobilizar dezenas de milênios de trabalhadores para projetos monumentais. Os experimentos de Protzen demonstram que o desbastamento iterativo, embora lento, pode alcançar ajustes extremamente precisos, através de tentativas repetidas e novos desbastamentos. O transporte via trenós de madeira em superfícies de argila úmida é teoricamente viável, com coordenação suficiente de mão de obra, mesmo para as pedras mais pesadas. Mas Protzen reconheceu os limites de seus próprios resultados experimentais quando confrontado com as muralhas principais. E a tradição oral inca, preservada em vários relatos espanhóis independentes, diferenciava especificamente entre as estruturas que os incas construíram e as estruturas mais antigas que encontraram e incorporaram. Se as pessoas que viveram lá disseram que não construíram as muralhas mais antigas, a questão de quem as construiu permanece genuinamente aberta. Alguns pesquisadores perguntam se as seções mais antigas de Sacsayhuaman e a técnica idêntica de ajuste poligonal, encontrada no Templo do Vale do Egito, separados por um oceano e mais de 1000 anos, representam os remanescentes sobreviventes de uma única tradição anterior de construção megalítica que precedeu ambas as culturas. A técnica é tão específica, tão tecnicamente exigente e tão desnecessária do ponto de vista puramente estrutural, que sua invenção independente em dois locais separados, em lados opostos do mundo, força o conceito de coincidência. E se não foi inventada 2 vezes? Top 8. As plataformas ao da Ilha de Páscoa. Das muralhas do topo das montanhas do Peru, cruzamos o Pacífico até a cadeia de ilhas mais isolada da Terra, onde uma civilização sem ferramentas de metal e sem transporte por rodas esculpiu e moveu 900 estátuas e depois, em um intervalo de tempo notavelmente curto, destruiu cada uma delas. As plataformas Ahu da Ilha de Páscoa são o caminho para lugar nenhum e de volta. A Ilha de Páscoa é o lugar habitado mais isolado da Terra. A terra mais próxima, a Ilha Pitcairn, fica a 2.075 quilômetros de distância, lar de menos de 50 pessoas. O continente mais próximo está a 3.500 quilômetros, através do Oceano Pacífico aberto. Nesse fragmento de rocha vulcânica, uma população que nunca excedeu 15.000 pessoas extraiu 900 estátuas de pedra maciças de uma única cratera vulcânica, transportou-as pela ilha ao longo de estradas ainda visíveis em fotografias aéreas hoje, e as ergueu em plataformas de pedra precisamente projetadas. Então, em um período que parece surpreendentemente curto no registro arqueológico, eles derrubaram cada uma delas. O explorador holandês Jacob Roggeveen fez o primeiro contato europeu no domingo de Páscoa de 1722 e encontrou as estátuas já derrubadas. Johann van Tilburg, do projeto das estátuas da Ilha de Páscoa da UCLA, catalogou todas as 887 estátuas confirmadas desde 1990, com descobertas publicadas em seu livro de 1994, Easter Island, Archaeology, Ecology and Culture. Dessas estátuas, 397 permanecem na pedreira de Hanu-Haraku ou perto dela em vários estágios de conclusão, fornecendo um registro único da sequência de construção, do primeiro corte à forma final. Em 2019, uma escavação da equipe de Van Tilburg confirmou algo que as fotografias nunca haviam revelado. As estátuas têm corpos que se estendem de 6 a 8 metros abaixo do solo, e essas partes enterradas estão cobertas de petróglifos esculpidos. Mensagens inscritas nas partes que nunca foram feitas para serem vistas
uma vez que as estátuas estivessem de pé. A estátua média pesa 14 toneladas. Paro, o maior exemplo erguido com sucesso, tem 10 metros de altura acima de sua plataforma e pesa 82 toneladas. A maior estátua já extraída, nunca terminada e nunca movida, tem 21 metros de comprimento e pesa cerca de 270 toneladas. Por décadas, o método de transporte foi o mistério central da ilha. Em 2012, os arqueólogos Carl Lippo e Terry Hunt publicaram resultados experimentais no Journal of Archaeological Science, demonstrando que as estátuas podiam ser caminhadas na vertical, usando 3 equipes coordenadas de puxadores de corda em um movimento de balanço, completando o transporte de uma estátua de 10 toneladas em menos de 1 hora e correspondendo aos padrões de desgaste por balanço encontrados nas bases de muitas estátuas em trânsito. As próprias plataformas Ahu exigiram uma movimentação de terra substancial e um trabalho de engenharia de alinhamento cardinal preciso, que, em alguns locais, envolveu o deslocamento de material de preenchimento comparável em volume à construção de uma pequena pirâmide. E o trabalho em pedra em certas plataformas, particularmente as muralhas em Vinapu, usa uma construção poligonal precisamente ajustada, quase idêntica às técnicas incas encontradas no Peru, incluindo as mesmas interfaces angulares que criam uma junta autobloqueante. Essa semelhança foi notada por Thor Heyerdahl durante sua expedição de 1955 e descartada por décadas. Em 2020, um estudo publicado na Current Biology por Alexander Ioannidis e colegas encontrou evidências genéticas claras de contato pré-europeu entre polinésios da Ilha de Páscoa e populações sul-americanas, datado de aproximadamente 1150 a 1230 d.C. Essa era uma conexão que Heyerdahl havia proposto em 1952 e pela qual fora desacreditado. Foi confirmada 70 anos depois pelo DNA. O Ahu em Vinapu, com seu trabalho em pedra de estilo Inca, não é mais uma coincidência que exige explicação. É evidência do contato exato que a genética confirma. A visão predominante sustenta que a população da Ilha de Páscoa construiu as estátuas durante um período de estabilidade ecológica, depois colapsou demograficamente através do desmatamento e da introdução de ratos que destruíram o estoque de sementes da ilha, seguido por guerras entre clãs que culminaram na derrubada sistemática de todos os monumentos de pé. O trabalho em pedra de Vinapu, nessa leitura, representa soluções de engenharia convergentes. Mas a confirmação do DNA em 2020 altera consideravelmente o peso desse argumento de convergência. O contato foi real. O intercâmbio foi real. O que mais viajou com os navegadores polinésios que chegaram à América do Sul e retornaram? Os petróglifos enterrados sob as bases das estátuas. Mensagens esculpidas em superfícies que eram invisíveis uma vez que as estátuas fossem erguidas. Sugerem que os habitantes da ilha estavam codificando informações para um público que não esperavam que fossem seus próprios descendentes. Para quem essas mensagens foram deixadas? Top 9. As muralhas do Grande Zimbábue. De uma ilha cujo povo enterrou sua escrita mais importante onde nenhum olho vivo pudesse alcançar, viajamos para a África Ocidental até a maior estrutura de pedra antiga na África subsaariana, construída por um império que a história tratou como se mal existisse. As muralhas do Grande Zimbábue são o império apagado da África. Quando os exploradores europeus alcançaram pela primeira vez os recintos de pedra do Grande Zimbábue na década de 1870, as estruturas eram tão grandes e tão sofisticadas que um número notável deles se comprometeu por escrito com a posição de que os africanos não poderiam tê-las construído. Um sugeriu que o local era a cidade bíblica de Ofir. Outro atribuiu-o a mercadores fenícios. Um explorador alemão propôs que era o Palácio Perdido da Rainha de Sabá. Levou quase um século de trabalho arqueológico sistemático para estabelecer o que deveria ter sido óbvio desde o início. A maior estrutura de pedra na África subsaariana foi construída por povos africanos de língua Shona sem argamassa, sem ferramentas de metal e sem qualquer tradição de construção monumental visível
no registro arqueológico regional antes ou depois. A questão não é mais quem a construiu, a questão é de onde veio o conhecimento e para onde ele foi. O explorador europeu Adam Renders visitou o local pela primeira vez em 1867. A escavação sistemática começou com Gertrude Catton Thompson, da Universidade de Cambridge, em 1929. Suas descobertas estabeleceram conclusivamente que o Grande Zimbábue foi construído por povos africanos indígenas de ascendência banto, uma conclusão à qual o governo colonial rhodesiano inicialmente resistiu. O relatório de 1931 de Catton Thompson, a Associação Britânica para o Avanço da Ciência, é considerado o documento fundacional da arqueologia zimbabuense. O local recebeu a designação de Patrimônio Mundial da Unesco em 1986. As muralhas do grande recinto atingem uma altura confirmada de 11 metros, uma espessura de 5 metros na base e um comprimento total de 250 metros, exigindo cerca de 15.000 toneladas de granito empilhado a seco, confirmado por levantamentos estruturais da Unesco. A construção usa uma técnica de assentamento refinada em que os blocos são classificados por tamanho da base ao topo, criando uma inclinação para dentro que distribui o peso e resiste à pressão lateral. Uma técnica que exige conhecimento de engenharia, não apenas trabalho acumulado. As escavações de Catton Thompson recuperaram artefatos que confirmam o lugar do Grande Zimbábue no comércio de longa distância. Cerâmica chinesa Celadon, faiança persa e contas de vidro da rede comercial do Oceano Índico. Em seu auge, a cidade abrigava cerca de 18.000 pessoas, tornando-a uma das maiores cidades do mundo no século XIV. Os artefatos de ouro encontrados nas ruínas incluíam os famosos pássaros do Zimbábue. 8 esculturas em pedra-sabão da águia bateleur, que são agora os símbolos nacionais do Zimbábue e da Zâmbia. Dentro do grande recinto ergue-se uma torre cônica de 9 metros de altura e 5,5 metros de diâmetro na base. Ela é completamente sólida. Não é uma estrutura de armazenamento, nem um recurso defensivo, nem um objeto funcional de qualquer tipo que a análise tenha identificado. Ela simplesmente está lá, com propósito desconhecido, dentro do recinto mais importante de uma civilização que comerciava através do Oceano Índico. A visão predominante sustenta que o Grande Zimbábue era a capital do Reino do Zimbábue, um estado Shona que controlava o comércio de ouro entre o interior da África Austral e os portos da costa Swahili, que alimentavam a rede do Oceano Índico. A técnica de construção em pedra seca desenvolveu-se ao longo de gerações à medida que os construtores Shona refinavam seu ofício em locais menores antes de aplicá-lo em escala total na capital. O abandono por volta de 1450 d.C. é atribuído ao esgotamento de recursos, excesso de pastoreio, desmatamento e seca regional, tornando o local insustentável. Mas a técnica de construção inclinada, o assentamento preciso e a distribuição de peso estrutural não aparecem nos zimbabués menores que supostamente representam a sequência de desenvolvimento. Eles aparecem na capital essencialmente de forma completa. A ausência quase total deste império comercial do século XIV, dos currículos de história mundial, padrão, apesar de ser a maior estrutura antiga na África subsaariana e o centro administrativo de um estado que realizava comércio com a China e a Pérsia, não é um problema arqueológico, é um problema editorial. Alguns pesquisadores perguntam se o apagamento do Grande Zimbábue da consciência histórica predominante representa uma das omissões mais consequentes na educação moderna. A exclusão sistemática da conquista civilizatória africana da história do progresso humano. Este é um resíduo da negação da era colonial que Catton Thompson refutou em 1929, mas que persiste na percepção popular. Um império que negociava com a China e a Pérsia no século XIV, governando 18.000 pessoas a partir de uma capital de pedra, sem argamassa construída com engenharia estrutural que ainda não podemos explicar totalmente, permanece invisível na maioria dos currículos. Se isso pode ser negligenciado, o que mais fomos ensinados a não ver? Top 10. A Grande Pirâmide de Gizé. Das torres de pedra do Zimbábue,
Viajamos para o Nordeste através do Oceano Índico e subimos pela planície mesopotâmica até a estrutura única cuja engenharia permanece a questão mais debatida em toda a arqueologia. A Grande Pirâmide de Gizé é o número que ninguém consegue explicar. Aqui está um número: 1440. Esse é o número de anos, de aproximadamente 2560 a.C. até 1311 d.C., durante os quais nenhuma estrutura construída por mãos humanas superou a altura da Grande Pirâmide de Gizé. Ela manteve esse recorde por mais de 14 séculos, até que o pináculo da Catedral de Lincoln fosse concluído na Inglaterra. A altura por si só é extraordinária, mas a altura não é o mistério. O mistério é o que está codificado na própria forma. Uma relação entre dimensões que a matemática ocidental não identificaria formalmente até o século XVIII d.C., construída em pedra com uma precisão que não pode ser acidental e que ninguém em 4.000 anos olhando diretamente para ela explicou totalmente. O primeiro levantamento preciso foi conduzido pelo egiptólogo Flinders Petrie entre 1880 e 1882, publicado em The Pyramids and Temples of Gizeh, em 1883. Esse levantamento permanece como a referência de medição fundamental para tudo o que se seguiu. Petrie mediu os 4 lados da base e descobriu que seu comprimento médio era de 230,3 metros, com um desvio máximo entre os lados de 4,4 centímetros em uma base que cobre 5,3 hectares. A base está nivelada em toda essa área com uma margem de 2,1 centímetros, e o alinhamento com o norte verdadeiro, confirmado por Petrie e por levantamentos de GPS subsequentes, atinge uma precisão de 3,60 de um grau. Esta é uma precisão não igualada por qualquer outra estrutura antiga e não superada de forma significativa pelo Observatório de Paris, que foi construído em 1671 com o propósito explícito de alcançar precisão meridiana. As pedras de revestimento, 144.000 blocos de calcário Tura, polidos que originalmente cobriam o exterior, foram ajustadas com juntas de 0,5 milímetro. Petrie descreveu a qualidade do trabalho como o trabalho dos melhores ópticos escalonado para hectares. A grande galeria interna percorre 47 metros de comprimento, a uma altura de 8,7 metros, com suas paredes construídas com 7 camadas de mísulas entrelaçadas, que distribuem o enorme peso da estrutura acima da Câmara do Rei, sem uma única coluna de suporte. Este sistema estrutural, a distribuição da força de compressão através de mísulas, não foi formalmente codificado na engenharia ocidental até o século XIX. Agora o número. A razão entre o perímetro da pirâmide e o dobro de sua altura resulta na constante matemática Pi com 4 casas decimais, 3.415. O matemático Livio Catulo Stecchini calculou a probabilidade de isso surgir por acaso a partir de escolhas arbitrárias de dimensões em menos de 1 em 10.000. A proporção entre a altura da pirâmide e a metade do comprimento da sua base é igual à proporção áurea Φ 1.618 com 3 casas decimais. Ambas as relações aparecem simultaneamente em uma única estrutura em 2560 a.C. Além disso, a altura da pirâmide corresponde ao raio polar da Terra, com uma margem de 0,2%. Uma relação que codifica um conhecimento geodésico genuíno ou representa a coincidência dimensional mais extraordinária da história da arquitetura. A teoria da correlação de Orion de Robert Bauval, publicada de forma expandida em O Mistério de Orion, em 1994, demonstrou que as 3 pirâmides de Gizé correspondem às estrelas do cinturão de Orion em tamanho relativo, espaçamento e deslocamento angular, com o Nilo correspondendo à Via Láctea no mesmo diagrama em uma data precessional de aproximadamente 10.500 a.C. Em 2017, um artigo de Morishima e colegas publicado na Nature usou tomografia de muons, imagens de partículas subatômicas, para detectar um vazio anteriormente desconhecido acima da Grande Galeria, aproximadamente do mesmo tamanho da própria Grande Galeria. Ninguém entrou nele, ninguém o explicou. A visão predominante, representada de forma mais completa
pelo egiptólogo Mark Lehner em The Complete Pyramids e pelas extensas publicações de Zahi Hawass, sustenta que a Grande Pirâmide foi construída como um túmulo para o faraó Quéops, usando uma força de trabalho de aproximadamente 20.000 a 30.000 trabalhadores, organizados com sistemas de rampas usados para a colocação dos blocos. As relações matemáticas nas dimensões são atribuídas ao uso do sequed, uma unidade egípcia de medição de inclinação que produz naturalmente proporções adjacentes a π, como um subproduto da construção angular consistente. As câmaras internas vazias têm várias explicações, incluindo roubo de túmulos na antiguidade ou um sepultamento que nunca foi concluído. Mas a explicação do Sequed justifica o aparecimento de π como um subproduto da medição da inclinação. Ela não explica por que φ e π aparecem simultaneamente nas proporções da mesma estrutura, já que nenhum método de construção baseado no Sequed produz ambas as proporções ao mesmo tempo. E a ausência de qualquer evidência de sepultamento, nenhum corpo, nenhuma inscrição identificando um faraó e nenhum equipamento funerário na única estrutura supostamente construída como o túmulo mais grandioso em uma civilização que despendeu um esforço extraordinário para preservar e identificar restos mortais reais. Não é uma anomalia que o roubo ou a não conclusão resolva de forma limpa. É um mistério que a teoria do túmulo rodeia há 2 séculos sem dissolver. Alguns pesquisadores perguntam se a Grande Pirâmide nunca foi um túmulo, se sua verdadeira função ainda não foi identificada corretamente, e se sua precisão matemática não foi um subproduto da construção prática, mas o propósito deliberado da própria construção. Uma estrutura que codifica π, φ e o raio polar da Terra simultaneamente, alinhada ao norte verdadeiro com precisão de subarco minuto, contendo um vazio oculto do tamanho de uma sala que nunca foi visitado, isto é, ou a acumulação mais extraordinária de coincidências na história da construção humana, ou é uma mensagem codificada em 2,5 milhões de pedras em uma escala projetada para durar mais que tudo. A questão que permanece é se a estamos lendo corretamente e o que podemos estar perdendo. 10 estruturas, 4 continentes e um fundo de oceano. 12.000 anos desde o templo mais antigo, já encontrado, até a câmara oculta dentro do monumento mais famoso do mundo. Reflita sobre esse intervalo por um momento. Não alguns séculos de tradição compartilhada, mas 12.000 anos de precisão impossível, trabalho coordenado, codificação astronômica e engenharia que excede as ferramentas e, em alguns casos, o conhecimento formal disponível para as culturas que dizemos terem construído essas coisas. A visão predominante, declarada de forma clara e justa, é esta: os seres humanos são capazes de conquistas coletivas extraordinárias, e nós subestimamos consistentemente o que o trabalho organizado, o conhecimento acumulado e a motivação cultural podem produzir através dos séculos. As explicações não são invenções. Os experimentos de pedreira de Protzen são reais. A pesquisa das pedras azuis de Parker Pearson é real. A documentação da força de trabalho de Lehner é real. Descartar esse trabalho não é ceticismo. É a mesma preguiça intelectual que enterrou Göbekli Tepe sob o rótulo de cemitério medieval por 30 anos. Mas algo corre sob todas as 10 estruturas que nenhuma explicação predominante individual cobre. O problema da convergência sem contato. Ajuste de pedra poligonal no Peru e no Egito. Π e φ codificados simultaneamente em pirâmides de 2 continentes. Alinhamentos astronômicos construídos por culturas separadas por oceanos e milhares de anos, contabilizando a precessão e a deriva estelar. Matemática de ventilação subterrânea, implementada antes da existência da dinâmica de fluidos formal. As explicações ortodoxas que funcionam para cada estrutura individualmente tornam-se mais difíceis de sustentar quando você se afasta o suficiente para ver todas as 10 ao mesmo tempo. A posição honesta, a única que a evidência combinada realmente suporta, é esta: não sabemos totalmente. A linha do tempo da capacidade humana pode se estender mais para trás do que nossos currículos reconhecem. Pode ter havido corpos de conhecimento
rede de transmissão ou civilizações cujos nomes ainda não recuperamos, que moldaram o que chamamos de mundo antigo. Parte do que chamamos de conquista primitiva pode ter sido herdada, não inventada do nada. A maioria das pessoas passa pelos museus, lê a placa, aceita a data e segue em frente. Elas assumem que a instituição tem tudo sob controle. Elas confiam que se houvesse algo mais a saber, alguém já teria lhes contado. Você assistiu até aqui. Isso significa que você é o tipo de pessoa que lê além da placa, que percebe quando a explicação é conveniente demais, que sente a lacuna entre o que nos dizem e o que a evidência realmente encerra. Esse instinto, a recusa em aceitar o provavelmente como certamente, é a única coisa que realmente fez o conhecimento humano avançar. 12.000 anos atrás, alguém parou em um topo de colina varrido pelo vento, no sudeste da Turquia, e construiu um templo que não deveria existir. Eles cortaram a pedra, ergueram os pilares, esculpiram os animais com uma precisão que ainda inquieta os pesquisadores que os estudam. E então enterraram tudo cuidadosamente, deliberadamente, e caminharam para uma história que estamos apenas começando a recuperar. Estamos escavando tudo de volta desde então. A pergunta que Göbekli Tepe nunca responde é a que move todas estas 10 estruturas. O que eles sabiam que precisavam esconder? Se essas histórias mudaram a forma como você olha para as pedras antigas do nosso mundo, inscreva-se em nosso canal e curta este vídeo. Estamos desenterrando a história que tentaram enterrar. Ajude-nos a plantar as sementes para uma nova compreensão do nosso passado. O próximo tesouro do conhecimento perdido será revelado em breve.